Oi, gente, boa segunda. Se é que dá pra ter uma boa segunda como a gente tá tendo com a notícia aí de mais de 50 pessoas mortas num ataque cruel nos Estados Unidos e foram mortas porque eram homossexuais, porque estavam numa boate gay. O Estado Islâmico está reivindicando o ataque, mas o FBI ainda não tem certeza se isso foi mesmo um ataque terrorista ou de fato foi um crime de ódio contra os homossexuais. Como cristã, eu sei que o amor de muitos esfriaria e a Bíblia diz isso, então, como eu aceito a Bíblia como regra de fé, eu entendo que o mundo vai ficar cada vez pior no que diz respeito ao ódio de diversas formas, a pessoa não respeitar o seu igual, não respeitar o seu semelhante e a gente usar cada vez mais a religião de maneira distorcida para pregar o ódio ao invés de pregar o amor que Jesus Cristo nos deixou. Na semana retrasada, muita gente ficou me perguntando o que eu tinha achado da declaração de convite ao boicote que uma grande cantora, famosa cantora, fez no Brasil contra uma rede de lojas que estava fazendo uma campanha aí falando da equidade de gêneros. Eu ainda vou falar de gênero aqui no canal, sobre essa questão que eu acho que é confusa para muita gente, mas a questão que fica mais evidente é como os cristãos, os evangélicos, têm se levantado nos últimos tempos, na política, na vida artística, para combater o homossexual, como ele tem se levantado para dizer que é contra, que aquilo fere a família. Eu fico pensando quantas vezes eles deixam de viver o cristianismo dentro das próprias famílias, que estão, de forma geral, gente, muito desgastadas. A gente vê divórcios como se vê no meio secular. A gente vê pais batendo em filhos, filhos desprezando os pais, e eu fico pensando que se a gente não gastasse tanto a nossa energia combatendo o homossexual que pensa diferente da gente, e às vezes pensa igual, viu? Se a gente não teria mais tempo e energia cuidando da nossa própria família, né? A tal da família cristã que a gente defende tanto, mas que a gente não vive, porque a gente gasta a energia brigando contra aquele que pensa diferente da gente. A gente não respeita o livre-arbítrio dos outros, é como se a gente dissesse que a liberdade só existe para as pessoas pensarem igual a mim. O que é ridículo, sabe? Eu não quero falar mal de ninguém, nem ser uma resposta a nada, tá? No sentido de ser contra ou a favor do que foi dito, de convite a boicotar, de campanhas contra os homossexuais que estão ali lutando pelos seus direitos civis. A minha questão como cristã é o seguinte: ao invés de eu gastar toda essa energia combatendo o que é diferente de mim ou aquilo com que eu discordo, será que eu não estaria imitando mais a Cristo se eu usasse essa mesma energia para ajudar quem precisa, se eu usasse a minha influência para fazer uma campanha não de boicote, mas de campanha contra o trabalho escravo, contra a mão de obra infantil, contra a exploração do menor, contra a violência que a mulher vem sofrendo nos últimos anos, se eu usasse o meu dinheiro não para futilidades ou para ostentar, mas que eu usasse meu dinheiro para suprir a necessidade de uma família carente, de crianças que não têm acesso à educação e que poderiam ter, eu fico pensando se Cristo não seria mais representado através dos meus atos do que das minhas lutas, porque as minhas lutas me definem. Quando eu luto contra alguma coisa e eu dissemino aquele ódio, aquela intolerância contra aquela coisa, aquilo grita muito sobre o que tem em mim, porque se o ódio é mais forte do que o amor, eu vou sempre combater alguma coisa ao invés de cultivar alguma coisa. Vocês conseguem ver a diferença? E a pergunta que eu queria fazer para vocês nessa manhã, de luto sim, porque como ser humano eu estou de luto por pessoas que morreram, resultado de uma campanha de ódio de uma pessoa. E eu fico pensando se a gente não faz a mesma coisa todos os dias, sabe? Se você não sai combatendo as pessoas, ao invés de cultivar o amor de Cristo na vida de outras pessoas. Você você luta com a mesma ferocidade, você gasta a sua energia do mesmo jeito, fazendo coisas que Cristo faria, como visitar presos, como cuidar de crianças carentes, como dar assistência médica e espiritual e emocional para quem está precisando. Quando a gente vê lá Mateus, ele falando, eu tive fome e foste me visitar, me deu comida, eu tava preso, você foi me visitar, eu tava nu e você me deu o que vestir. Eu fico pensando que as nossas lutas talvez estejam um pouco equivocadas, porque a gente está disseminando mais ódio contra os que pensam diferente do que em oferecer amor para quem também pode estar pensando diferente, mas está disposto a ouvir de amor. O Cristo que eu sigo não parece combinar com essa onda de ódio, de intolerância, de
de energia gasta, sabe, para brigar, ao invés de gastar toda essa energia para brigar com os políticos para melhores condições de vida para quem tem menos do que eu não sei se isso faz sentido para você, mas para mim não tem feito muito sentido a luta que nós cristãos temos travados nos últimos anos, de usar nossa influência, o nosso poder para fazer guerra, ao invés de anunciar a paz do mundo que é Cristo, ao invés de anunciar o amor que é Cristo e viver esse amor no dia a dia com o nosso próximo. Eu não sei se faz sentido para você, mas eu acho que era uma questão que a gente tinha que se fazer mais todos os dias. Como é que eu estou imitando a Cristo? Se é, né, que a gente está imitando a Cristo.